o sócio ele não pode ter o mesmo grau de ego que você. Então, assim, se você não tiver ego e o outro também não tiver, zero, eu acho que é muito difícil dar certo. Ué, rapaziada, tranquilidade? Interrompi o seu vídeo para te mostrar uma oportunidade que podem te trazer esses resultados em até um mês e te fazer ganhar essa grana todo santo mês. E se você quer começar a mudar a sua vida financeira agora, clica no primeiro link da Eu vou descrição. aproveitar a deixa da Dani. Dani, como escolher o sócio, então? Quais características? Tipo, você vê um ascendente escorpião, já não vale mais, assim. Eu sou ascendente escorpião. Eu não sei se eu teria o Paulo de sócio, se... Do nada. Sim, como escolher um sócio, Dani? Cara, Além do é signo. muito difícil escolher um sócio. Já se deu mal, já? Comprando sócio? Já. Inclusive, por causa de falta de contrato. Por isso que eu tava te falando isso no início do negócio, né? A gente não pode falar quem, né? Mas a gente transferiu toda uma audiência por um boca a boca. A gente passou de... o negócio deles de... Quantos? 5 mil inscritos para 50 mil. E depois, não era bem isso. Eu acho que, assim, muitas coisas na vida a gente pode ir colocando pra frente, mas algumas coisas a gente precisa definir muito acertadamente. Porque senão acaba chegando num certo ponto que você não sabe mais o que é o quê. Então, assim... E você acha que se tivesse contrato não teria dado problema? Com certeza não. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que um contrato entre dois homens, né, no sentido de ser humanos, entre dois homens honrados, ele é desimportante. Entre dois homens desonrados, ele é insuficiente. Eu te entendo. Porque muitas vezes você bota no contrato lá, mas a pessoa fala, não vou cumprir do mesmo jeito. Sim, só que a daí pena é você pequena. pode, tipo, colocar alguma cláusula, é na quebra deste... Você não sai perdendo completamente. Exatamente, porque eu saí perdendo completamente. Então, como escolher os sócios, Daniela? Como escolher os Tá sócios? fugindo. Eu sinto que hoje em dia é muito por alinhamento, principalmente de expectativas do que o negócio vai dar. Eu vejo que a gente tem isso muito com o Raul, muito acertado, assim, as expectativas dos negócios que a gente quer ter. Vocês são sócios em quantos negócios? 3. 3 negócios? 3 negócios. Na verdade, o Paulo é sócio em 1 e eu sou sócio em 3. E, assim, pra mim é um dos melhores sócios que eu já escolhi até hoje, assim. É exatamente por isso que agora só vira o sócio de quem a Dani é sócia. Esse é o seu critério. Como escolher um sócio? Eu chego lá... Aval da Dani primeiro. Aval da Dani. Se ela é sócia... Porque ela deve ter pesquisado, né? Mas vocês vão virar sócios. Mesmo com o mapa astral da Malu, sendo Áries com ascendente em Lúcifer, é isso? Amo, porque é uma Faz fazedora. sentido mesmo? Eu gosto de Áries. Áries são fazedoras. Não isso tem é medo de verdade. enfiar a mão na massa, não. Mas é mão na massa, é mão na cara. É um no... Tem isso, tem isso. Mão bem ativa, né? Mas assim, se você não tiver alinhado as expectativas, pode acabar, no final das contas, as coisas desgringolando, entendeu? E aí você tendo que, às vezes, colocar outras pessoas, tá acontecendo isso numa das minhas empresas, para completar o trabalho de um dos sócios. Mas outros sócios ou funcionários você tá fazendo agora? Talvez sócios. Talvez sócios. É porque eu acho que o sócio ele vem para completar, né? Para complementar, principalmente quando você não tem aquela habilidade e o negócio precisa daquela habilidade para poder crescer. Exato. Então, quando juntou, sei lá, 2, 3 ou 4 e ainda faltou, às vezes precisa. Quando é sócio operacional, é faca na caveira. É o cara que não vai tirar férias, é 16 horas de trabalho. E o problema é esse, quando a expectativa é que a pessoa vá fazer uma coisa, ela não faz 100% dessas coisas, e aí você precisa realinhar, entendeu? Então, mas a característica seria isso, então. No caso do operacional, o cara faca na caveira. Totalmente, não tem tempo ruim. Pra mim, essa capacidade de você falar, essa bucha é minha, eu resolvo... Vem cá, que a parada é minha. Autorresponsabilidade. Só se é um cara que tem que ter autorresponsabilidade, né? Tem muita gente que erra colocando sociedade, bons funcionários, só que o cara não tem autorresponsabilidade. Exato. Então, tá bom, ele é um ótimo cara para chegar até aqui. A partir desse momento, ele não tem mentalidade para risco, não tem mentalidade para você plantar muito e colher daqui a 5 anos, sacou? Porque às vezes a pessoa não tem estômago. Não tem estômago. Existe uma coisa que é o tempo que você aguenta a coisa, né? Eu lembro que o nosso primeiro negócio, e a Dani, foi loja, foi comércio. A gente ficou 8 anos sem tirar férias, sacou? É uma coisa assim, imparável, incansável, que você não para e você tem que estar disposto a isso, né? Um não chega pro outro e fala assim, eu vou me demitir. É tipo, o que a gente precisa fazer? Então, desde quando a gente abriu, eu lembro que a gente contava estoque. Então, não temos estoquista, como que a gente conta estoque aqui? E ficava ali 12 horas contando estoque, Havaianas. A gente era caixa, era vendedor, era
Isso tudo, gente, antes das Havaianas terem franquia, Isso, né? isso tudo antes das Havaianas terem franquia. Foram pioneiros Então, essa aí. capacidade incansável de trabalhar, acho que é um grande asset de sócio, e depois você vai vendo que é um cara direcionado, porque também muito trabalho sem otimização do seu trabalho também é só trabalho à toa. Daí você começa a entender, né, que você tem líderes que conseguem gerir pessoas para fazer mais e mais operacional, e esse sócio vai se tornando E cada uma vez outra mais questão estratégico. também é caixa, né? Porque às vezes um dos sócios tem mais caixa do que outros. Tem uma coisa que a Dani falou sobre, putz, é difícil escolher sócio, né? E tipo, eu acho que sabe onde tá a dificuldade? Tá em você encontrar um sócio. Mas, geralmente, eu entendo que os sócios, eles não se encontram assim. Eles já estão ao seu redor. Assim, comigo, pelo menos, sempre que apareceu algum sócio, eles já estavam orbitando de alguma forma ao meu redor, né? Então, pra mim, é difícil escolher sócio? Eu acho que é muito fácil escolher sócio. O difícil é você perceber as pessoas que estão ao seu redor que já são seus sócios e você nem sabia. Mas isso, porque você tá com um monte de gente empreendedora ao seu redor. Isso Construir tem um ecossistema, você né, digamos está assim. dentro de um ecossistema já próspero em relação a isso. Tem muita gente que não tem essa rede. E tem muita rede. gente que não tem essa rede. Total. Tipo, se a gente fosse ver no nosso ambiente anterior ao que a gente vive hoje... Até quando eu perguntei, eu pensei em características psicológicas. Assim, eu quero um cara disciplinado, eu quero um cara que não queira levar todo o mérito pra ele. Quais são as características? Pra mim, a principal, tá? E tudo que eu já vi que deu certo e errado em termos de sociedade tem a ver com ego. Tudo. Então, assim, a regra número 1 pra mim é o sócio ele não pode ter o mesmo grau de ego que você. Então, assim, se você não tiver ego e o outro também não tiver, zero, eu acho que é muito difícil dar certo. Porque alguém precisa ter um grau maior de ego do que os outros. Porque sempre tem a hora que um tem que aparecer. Sempre tem a hora que um vai ser mais vaidoso. Não dá pra ser os dois, porque os conflitos vão ser violentíssimos. É vocalista de banda, né? É vocalista de banda, só dá pra ter um, né? Um é a primeira voz, outro é o segundo, né? Não dá pra Exatamente. competir um com o outro. Pensa no casal. Todo casal geralmente tem alguém que é mais pra frente, mais puxa, e o outro meio que vai na onda, assim, né? Na empresa geralmente tem isso daqui também. E não é uma hierarquia diferenciada, mas é assim, às vezes até o que tem menos ego é mais sócio, ou tem mais dinheiro e tudo, mas senão isso daqui vai dar problema lá na frente. Eu já vi muitos problemas acontecer com capa de revista, com quem leva o mérito pelo quê, né? E eu acho que uma das características do sócio, e a regra que eu pego pra mim, é que o funcionário, ele soma. E o sócio ele multiplica. Então, assim, o funcionário, ele só soma. Quando ele começa a multiplicar, aí você precisa se perguntar: esse cara está multiplicando o resultado? Sim. Esse cara, ele está motivado? Sim. Ele tem que ser seu sócio, né? Então, para mim, esse é o momento. Então, qual que é a característica de resultado, não psicológica ainda? É resultado de multiplicar. Porque se ele multiplica, ele é um líder. Se ele for um chefe, ele não pode ser seu sócio, porque ele vai quebrar sua engrenagem, não vai te dar escala no negócio, né? Então, acho que isso é muito importante. Agora, tudo que vocês falaram são verdades que, porra, todo mundo vai concordar. É disciplina, fazer pra caramba. Eu acho que isso é incrível, né? E o sócio precisa liderar. Um sócio mão na massa, eu acho que depende um pouco do estágio do negócio. Se o negócio está muito inicial, a gente precisa de sócio mão na massa. No futuro, a gente não pode ter sócio mão na massa. Porque o sócio mão na massa, ele mais impede a escala. Estratégico, Ele precisa ser pensante, estratégico. Né? Mas é claro que depende das fases, dos momentos do negócio.